E aí pessoal, tudo bem? Na videoaula anterior, que eu vou deixar no card, a gente discutiu um exemplo em que a gente aplicava esse teorema que está enunciado aqui. A gente chama esse teorema de Teorema da Convergência Absoluta. Ele diz pra gente que se uma série for absolutamente convergente, então a série original é convergente também. Aqui a gente vai bater um papo a respeito desse exemplo, em que não é possível aplicar esse teorema. E a gente vai entender em detalhes por que não é possível aplicar esse teorema para discutir o exemplo. Digamos que você tentasse aplicar esse teorema aqui. O que ia ocorrer? Quando a gente olhasse para essa série, a gente ia obter exatamente o que está aqui no quadro, né? O somatório do módulo menos 1 elevado a n módulo desaparece, né? Vira 1. E aí a gente fica só com esse termo. E aí a gente tentaria analisar se esse cara converge ou não. A melhor maneira de analisar a convergência desse sujeito é a gente tentar aplicar o teste da comparação por limite. A gente vai escolher aqui um sujeito, a gente vai escolher um sujeito assim. Aqui no numerador a gente vai pegar o sujeito que domina, que no caso é o n, né? Para n grande, quem domina é o n. E aqui embaixo vai ser o n quadrado. Então eu vou colocar assim, ó, n sobre n ao quadrado igual a 1 sobre n. Vamos entender essa contaiada que eu fiz, né? Eu peguei aqui o termo geral, dividi por 1 sobre n. Daqui para cá, eu repeti o limite, peguei o numerador, multipliquei pelo inverso dele, que é n, né? E na hora que eu multiplicar, fica n ao quadrado mais n, que é o que está aqui embaixo. Nota que aqui embaixo quem domina é o n quadrado, aqui também, esse limite vai acabar dando meio. É só a gente fazer essa conta aqui, né? Na hora que a gente fizer essa conta, a gente vai ver sem problemas que esse limite dá meio, né? Porque esse cara aqui cancela com esse sujeito aqui vai tender para zero, esse sujeito aqui também tende para zero, e aí sobra no final das contas o meio. Aí o que a gente vai lembrar? O teste da comparação por limites, ele diz para a gente que quando o limite desse quociente dá um número positivo, no caso aqui deu meio, é um número positivo, então a gente pode aplicar o teste. Lembre-se que os termos têm que ser positivos, por isso que a gente está trabalhando com esse cara e não com esse, tá bom? O teste diz para a gente que já que esse limite deu um número positivo, então as duas séries têm o mesmo comportamento em relação à convergência. Como de costume, aqui eu basicamente escrevi o que a gente acabou de conversar a respeito. Como a série harmônica é divergente, então a gente aplica o teste da comparação por limites para concluir que essa série é divergente. Porém, eu quero chamar a atenção para uma coisa muito importante. A gente não pode aplicar esse teorema nesse exemplo. Por quê? Esse teorema ele diz para a gente que se a série for absolutamente convergente, ou seja, o somatório do módulo, né? Eu estou dizendo o somatório do módulo. Se ele for convergente, então a série original converge. Porém, o fato de o somatório do módulo ser divergente não nos dá nenhuma informação sobre a convergência ou a divergência da série original. E para ficar bem claro o porquê disso, eu estou puxando aqui duas situações. Dá uma olhada para o lado direito. Aqui eu estou colocando a série do módulo. E do lado de cá eu estou colocando séries que são alternadas. Esse sujeito converge porque é harmônica alternada. E essa daqui diverge. Aqui embaixo a gente tem uma série que diverge. Menos 1 elevado a n vezes n vai divergir. É só usar o teste do termo geral. E essa daqui também diverge. Nota que aqui do lado direito a gente tem a série do módulo divergindo. E do lado esquerdo a gente tem um caso em que a série original converge e um caso em que a série original diverge. E aí você deve estar se perguntando o que eu faço num caso como esse. Sentar e chorar não é uma boa alternativa. É melhor a gente tentar procurar um caminho alternativo. Por sorte, esse exemplo que eu estou colocando é uma série alternada. Então a gente pode tentar aplicar o teste de séries alternadas. Você vai lembrar que esse teste ele pede basicamente três coisas. A gente quer analisar a convergência dessa série, né? Então a gente tem uma coisa do tipo menos 1 elevado a n, ou a n mais 1, e 1 a n. A gente pede que esse a n seja maior ou igual que zero. O limite dele tem que dar zero e ele tem que ser decrescente. Se a gente conseguir verificar essas três coisas, a gente conclui que essa série converge. Aqui do lado, eu já deixei de forma esquemática para a gente ganhar tempo no vídeo. Aqui eu associei a função x mais 1 sobre 2x² mais 1, que vem desse pedaço, tá certo? Aqui eu estou calculando a derivada para verificar se esse troço é decrescente ou não. Aqui eu estou aplicando a regra do quociente, a derivada desse, vezes o
o de baixo, menos a derivada do de baixo vezes o de cima, dividido pelo de baixo ao quadrado. A derivada de x mais 1 é 1, então fica 1 vezes esse cara, estou colocando aqui. A derivada desse sujeitinho que está aqui vai descer aqui o 2, vai ficar 4x, a derivada do 1 é 0. Então fica 4x vezes x mais 1, dividido por esse mesmo cara que está aqui. Daqui para cá, o que eu fiz? 4x², porque x vezes x fica x². X vezes 1 dá x, aí eu fico aqui com menos 4x², menos 4x. Daqui para cá, eu simplifiquei, ó. 2x² menos 4x² dá menos 2x². Aqui eu fico com menos 4x mais 1. Tá vendo que aqui em cima, esse termo ele fica negativo em algum momento. Nesse caso específico, a partir do 1 já fica negativo, né? Então a gente vai ter que esse cara aqui é negativo para todo x maior ou igual que 1. E eu estou falando maior ou igual que 1 porque ele começa aqui em 1. Cabe observar que, na verdade, pouco interessa para a gente se seria no 1 ou seria no 10, no 1000, no 80. O que importa é que esse troço fique decrescente em algum momento. Porque como isso é uma série, a gente está somando infinitos termos. Então, se a partir de um determinado momento ficar decrescente, o que está antes não importa, porque seria uma quantidade finita, tá bom? Então, aqui a gente conclui que a função ela é decrescente, porque a derivada dela é negativa, e, portanto, a sequência associada é decrescente. Então, essa primeira condição a gente já verificou. Aqui eu só escrevi o que a gente acabou de verificar, né, que esse sujeito aqui é decrescente. E para calcular o limite desse sujeito, o que eu estou colocando aqui? Estou botando n em evidência, aí eu fico com 1 mais 1 sobre n. Aqui embaixo estou colocando n ao quadrado em evidência, aí eu vou ficar com n ao quadrado, que multiplica 2 mais 1 sobre n ao quadrado, que é o que está aqui. Daqui para baixo, eu estou simplificando esse sujeito, né? Aqui fica 1 e aqui fica n, né? Na hora que eu multiplicar 1 por esse cara dele mesmo, aqui embaixo eu fico com n multiplicando esse sujeito. Como esses dois caras aqui estão indo para 0, quando n vai para infinito, e aqui embaixo ainda sobrou um n, esse troço vai tender para 0. Que era exatamente o que a gente queria, né? Então, como esse cara aqui é positivo, né? Esse terminho aqui, ó, ele é positivo, e a gente verificou essas duas condições, a gente aplica o teste de séries alternadas e conclui que a série é convergente. Pessoal, vou encerrando a videoaula por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau!